Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Série bíblica Parábolas de Jesus, desvendando os mistérios do reino. E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus em Lucas 16, o verso 24, que diz assim a palavra do nosso Deus. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. É o verso 24 do capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Há muitas orações registradas na Bíblia, algumas feitas em ocasião de grande alegria e outras em profunda tristeza. Oração de pessoas sinceras e oração de pessoas hipócritas. Oração de gratidão a Deus e oração feita por pessoas que estavam completamente inconformadas com a situação que estavam vivendo. Oração de gente que estava dentro de um barco. E oração de gente que orou depois de ter sido jogada de um barco. Mas de todas as orações da Bíblia, a que mais me impressiona é a oração feita por esse homem atormentado nas chamas do inferno. Isaías capítulo 1, verso 15, diz assim: Por isso, quando estenderdes as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Esses versículos e essas palavras que recebemos até agora, elas demonstram que Deus é soberano e em sua sabedoria e soberania, Deus decidiu atender ou pelo menos ouvir todas as orações que são feitas. Mas também é importante que do ponto de vista eterno, depois que nós morremos e partimos para a eternidade, Deus decidiu não atender às orações que são feitas do inferno. Além de todos os tormentos que já foram revelados até o versículo 24, ainda temos uma outra verdade que também causa um tormento a mais. O inferno é o lugar aonde as orações não são atendidas. 4 lições nós iremos estudar sobre orações que descrevem a experiência do homem rico no céu, que irão nos ajudar a olhar para a vida de uma maneira diferente. A primeira lição é uma oração na estrutura correta. O nosso versículo diz assim: Então, clamando, disse. O então do versículo, ele descreve a verdade do versículo anterior. E o versículo anterior é o seguinte: E no inferno, erguendo os olhos, estando em tormentos, e viu a Abraão e Lázaro no seu seio. Ele acorda, ou pelo menos ele é sepultado, e enquanto o seu corpo foi sepultado, ele foi para o inferno. E é impressionante essa descrição, é o sofrimento no pior grau possível. É nessa situação que o rico clama. Então, clamando, disse. Clamor é a oração feita em voz alta. Aqui mesmo na terra onde todos estamos, descreve uma situação sem saída. É o grito do desesperado. Nós clamamos a Deus porque reconhecemos que as nossas habilidades não são suficientes e porque todas as tentativas e possibilidades de resolver uma situação fracassaram. É o reconhecimento da incapacidade humana, do beco sem saída. Essa é a mais pura realidade daqueles que se encontram no inferno hoje. E é com muita tristeza que eu digo isso para todos os irmãos.
as pessoas que morreram e que estão no inferno, na mesma experiência do rico, estão clamando no meio do fogo, pedindo de Deus uma oportunidade, suplicando a Deus uma oportunidade para saírem daquela situação, mas infelizmente isso não é possível. As pessoas gritam de dor, de desespero, elas clamam por socorro e o socorro não chega. Em Romanos capítulo 14, verso 11, diz assim: porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. O clamor das pessoas no inferno coaduna muito bem com essa declaração bíblica: joelhos dobrados, mãos levantadas, choro e ranger de dentes e infinitos clamores a Deus. Ricos e pobres que não se converteram a Cristo, que declararam a inexistência de Deus e a ineficácia do sangue de Cristo para o perdão dos pecados, agora conscientes da realidade bíblica, conscientes das verdades eternas, estão pedindo socorro a Deus, mas o socorro não chega. Até mesmo os mais fortes, os mais arrogantes e os mais incrédulos, por fim, abrirão as suas bocas em louvor e adoração e confessarão eternamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas aqueles que evocam de forma correta a oração, mesmo fazendo a oração de forma correta, mesmo assim não serão atendidos. E clamando, disse. Quem está falando é um homem consciente. Ele coloca sua mente para funcionar, ele tem entendimento, ele conhece os tipos de oração e ele não faz uma intercessão, ele faz um clamor. Ele está gritando não apenas por causa da forma da oração, que é uma oração feita em voz alta, mas também está gritando porque os tormentos são insuportáveis. É uma oração feita aos gritos dentro do fogo do inferno que não se apaga. É uma pessoa pedindo socorro sem que o socorro de fato possa chegar e possa alcançar. A segunda verdade desse texto é uma oração para a pessoa correta. E o texto diz: e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Vejam que ele está orando dentro do contexto cultural, dentro do folclore judaico, ele está orando para a pessoa certa. Eu já falei para vocês que nesse nosso contexto, Abraão representa a figura de Deus. Os judeus acreditavam ou até acreditam que o pai Abraão é alguém de tanta influência, que ficaria na porta do inferno e não permitiria que nenhum judeu circuncidado entrasse no inferno. E mesmo que ele entrasse no inferno, ele não ficaria muito tempo no inferno. Abraão usaria da sua influência, pensavam eles, e tiraria essa pessoa de dentro do inferno. Então, dentro do contexto judaico, ele está orando para a pessoa certa, para pai Abraão. Dentro do nosso contexto, seria uma oração direta a Deus. Esse homem estaria pedindo a ajuda de Deus, o socorro a Deus. Dentro dos ensinos judaicos seria o pai Abraão, mas dentro do conceito nosso, pai Abraão é simplesmente uma figura de Deus. Agora, ele está recebendo uma orientação e ele vai receber algumas informações que vão estremecer ainda mais a sua alma, que os seus conceitos, a sua religiosidade, os seus pensamentos
estavam completamente equivocados. E a primeira informação que ele vai aprender é que pai Abraão não estava na porta do inferno como ele pensava, para impedir que os judeus entrassem no inferno. Ele também vai entender que pai Abraão não exerce nenhuma influência dentro do inferno para tirar as pessoas ou os judeus que estavam dentro do inferno. Pai Abraão está no céu junto com Lázaro e ele está clamando do inferno para alguém que está no céu, que é a figura do seio de Abraão, que é o paraíso, sem que essa pessoa possa tirá-la do lugar aonde ela se encontra. Ela vai receber algumas correções, e essas correções servem não para ajudá-la, mas simplesmente para enquadrá-la dentro dessa nova realidade que ela mesma precisava aprender. Todas as orações devem ser feitas somente a Deus. Eu vou repetir isso porque dentro de um quadro de religiosidade brasileira, um quadro brasileiro, nós aprendemos equivocadamente, e aqui nós temos a lição do rico para nos ensinar isso, que orar para uma outra pessoa, a não ser a Deus, é um problema duplo. Primeiro, que é uma ilusão, e segundo, que é ineficiente. Clamar a Maria, clamar aos santos, isso não faz nenhum efeito na eternidade, porque essas pessoas não exercem nenhuma influência na eternidade. A única pessoa eterna, soberana e completamente dominadora do universo continua sendo a Deus. E na pessoa do próprio Senhor Jesus, eu e o Pai somos um. Então ele nos ensinou a nós orarmos ao Pai. A oração mais conhecida que nós temos, mesmo dentro de todas as religiões, é uma oração feita ao Pai. Diz o texto do Novo Testamento: Pai nosso que está nos céus. Alguém poderia dizer: não, mas quem me ensinou a fazer isso foi o meu líder religioso. Mas o seu líder religioso é Jesus, e quando o Senhor Jesus foi indagado pelos seus discípulos, ensina-nos a orar, assim como os discípulos dos escribas oram, o Senhor Jesus os ensinou a orar ao Pai. Então, todas as orações que não são feitas ao Pai são orações desperdiçadas, porque elas não prescrevem o ensino do Novo Testamento. Lembre-se, o Senhor Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim, e ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, aprenda uma coisa: todas as vezes que você for orar, ore ao Pai em nome do Senhor Jesus, porque esta é a forma correta de se achegar a Deus. É importante também que nós levemos em consideração que esse homem diz: Pai Abraão, ele é um filho da promessa que desperdiçou a oportunidade de ser abençoado eternamente. Agora ele diz que é um filho, pai, ele chama a Deus de pai, mas quando Deus quis ser o seu pai e quis discipliná-lo, quis orientá-lo, quis mostrar para ele o caminho correto, ele rebeldemente desprezou a orientação de seu pai. Mas agora ele está dizendo: Pai, Pai, me socorre, Pai, tem misericórdia de mim, quando na verdade ele nunca quis ser um filho genuíno de Deus. A salvação agora está longe do seu alcance e ele pede socorro a Deus, dizendo que ele também é um dos filhos de Deus. E é importante que dentro desse quadro nós nos lembremos que o Senhor Jesus estava falando para judeus, e os judeus conheciam muito bem a oração do Deuteronômio, ou a orientação de Deuteronômio 4:5, que diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Vejam como essa orientação é uma orientação dada diretamente a Deus e não a terceiros. Os judeus sabiam disso. Então ele está pensando ou acreditando que Abraão podia livrá-los. Isso no mínimo era uma grande ilusão, uma história que lhe contavam, mas ele tinha conhecimento que a oração ou que a orientação divina era: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, tu deves amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Quão preciosas são as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesse momento. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, e na tradução, e as riquezas. Mas este homem rico da história bíblica havia feito das riquezas ou de Mamon o seu próprio Deus. Então não era justa a sua oração, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, quando em toda a sua vida o seu verdadeiro Deus, Mamon, ele viveu para adorar e para usufruir das riquezas e não daquilo que Deus tinha para a sua vida. Lembre-se disso. Aqueles que deliberadamente desprezam as palavras de Deus clamarão, mas não serão ouvidos. E isso nos leva a outra lição, uma oração pelo motivo correto. Ele disse: tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe a ponta do dedo e me refresque a língua. Ele está no meio do fogo, do calor, ele está com muita sede, ele está pedindo uma gota de água, ele está suplicando misericórdia. Ele está fazendo isso com um pedido de insistência, ele está se humilhando na presença de Deus, pedindo a Deus que dê a ele uma gota de água que cai da ponta do dedo de Lázaro, mas infelizmente até essa simples oração não pode ser atendida. Quando eu olho para esse quadro aqui, eu lembro-me do Senhor Jesus na cruz. Diz o texto de João 19, 28 a 30, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Um dia, o Senhor Jesus estava com muita sede, ele não tinha como beber aquela água sozinho, ele estava pendurado numa cruz, já estava chegando o final da sua vida, ele fez simplesmente uma declaração: eu estou com sede, eu tenho muita sede, e as pessoas deram vinagre para ele beber. Agora, esse homem está numa situação, ele está com muita sede, e também não tem água para ele beber. É importante que nós nos lembremos, não é que isso seja uma vingança, apesar de a Bíblia diz que ninguém zomba de Deus. Tudo o que o homem plantar, ele vai colher, mas isso aqui não é uma vingança, é um propósito eterno, e o propósito eterno a respeito do inferno é que o inferno é um lugar de tormento, é um lugar de punição eterna. As bênçãos de Deus, mesmo que sejam as mais simples, como uma gota de água, não estão disponíveis para ninguém no inferno. Dá para imaginar alguém atormentado assim? Isso não te causa medo, tristeza e um sentimento profundo de gratidão a Deus? Eu falo de medo no sentido de que todos um dia corremos o risco de morrer sem conhecer a Deus, de
morrer sem conhecer as Escrituras e estar numa situação como essa. Nós andávamos na direção contrária aos ensinos de Deus, nós estávamos correndo risco iminente, nós não tínhamos noção do risco que estávamos correndo, mas pela graça e misericórdia de Deus, Deus não permitiu que nós morrêssemos na ignorância dos nossos pecados. Quanto à tristeza, é fruto de lembranças, porque sempre que eu leio um texto como esse, me vem à memória pessoas conhecidas minhas, que ouviram o Evangelho, que tiveram a oportunidade de ouvir, gente que frequentou igreja, gente que passou por igreja, gente que o Evangelho entrou por um ouvido e saiu pelo outro, gente que nunca deu ouvido à palavra de Deus e até zombava da palavra de Deus, e por causa dessa situação se encontra no mesmo estado lastimável do que esse homem que o Senhor Jesus acabou de descrever. A gratidão que eu sinto por Deus é por ter preservado a minha vida e a sua vida e nos dado a oportunidade de ouvir o Evangelho como você está ouvindo agora e de conhecer a verdade de Deus que nos revela essa tragédia pós-túmulo e nos dar a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados e reconhecermos o senhorio de Cristo em nossas vidas e nos dar a oportunidade de servirmos ou o servirmos até os últimos dias da nossa vida aqui. Isso nos leva a uma última lição, e a última lição desse texto é a seguinte: uma oração na postura incorreta. Esse homem, ele ora da maneira certa, na estrutura certa, ele faz um clamor. Esse homem ora para a pessoa certa, ele clama a Deus. Esse homem tem um motivo correto, ele está em sofrimento, ele quer um pouco de água, mas a postura espiritual dele é uma postura incorreta. Ele diz: e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Vejam como ele continua arrogante, ainda se ver como alguém superior e ainda ver Lázaro como alguém inferior. Ele nunca serviu a Lázaro. Lázaro ficava do lado de fora do seu portão, ali no chão, em frente à sua casa. A Bíblia descreve que Lázaro desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e ele sofria, e ele não tinha nada, os cães vinham lamber a Lázaro, as feridas de Lázaro. Esse homem nunca olhou para Lázaro, ele nunca socorreu a Lázaro, mas agora ele se lembra de Lázaro. Perceba como ele está consciente, a sua própria consciência o condena. Ele poderia olhar para alguém e dizer: pai Abraão, pede para essa pessoa que está aí ao teu lado me trazer um pouco de água, mas não é isso que ele diz. Ele diz: pede ou manda a Lázaro. Ele conhecia a Lázaro, ele é indesculpável por isso, porque ele tinha consciência dos sofrimentos de Lázaro, e ainda assim, reconhecendo que Lázaro vivia em uma situação inferior do ponto de vista social a dele, agora ele mais uma vez se exalta, e ao invés de seguir dentro da estrutura do clamor humildemente, ele olha para Lázaro e se exalta, e ele manda ao pai Abraão que mande a Lázaro servi-lo com um pouco de água. É impressionante, aqui ele acha que pode mandar em Deus e mandar em Lázaro. Infelizmente, temos muitos crentes que pensam assim, muitas pessoas que dizem: eu não aceito, eu não admito, se o Senhor é Deus, o Senhor faz, se o Senhor não é Deus, o Senhor não faz, eu exijo que o Senhor faça assim e assim. Infelizmente, essas mesmas pessoas
que estão se achando deuses e que acham que Deus é apenas um serviçal, alguém que está pronto para ajudá-los a hora que eles quiserem, como alguém que trabalha no almoxarifado, que assim que recebe uma requisição, tem que pagar o produto. Essas mesmas pessoas que passaram a vida inteira zombando de Deus, não reconhecendo a soberania de Deus, depois estão pedindo misericórdia no meio do fogo e clamando por uma gota de água. Arrogantes, por certo, estão dizendo: eu não te servi, em teu nome eu não fiz muitos milagres, em teu nome eu não expulsei demônios. E o Senhor Jesus vai continuar repetindo a mesma expressão para eles: apartai-vos de mim, malditos, preparado para o inferno, preparado para o diabo e para os seus anjos. A arrogância continua no coração daqueles que em vida não conseguiram se submeter ao senhorio de Cristo. A postura da oração está errada. Não há humildade, há dor, há sofrimento, mas também há a arrogância. Um outro fator predominante aqui é que o tempo dessa oração não é o tempo correto. Ele deveria orar enquanto estava vivo, mas agora, depois de morto, ele quer orar. Agora as orações não são mais repetidas. Uma outra questão é que a palavra de Deus diz: a minha casa será a casa chamada casa de oração para todas as nações. Dentro do contexto dele, ele tinha o templo onde ele poderia clamar todos os sábados ou todos os dias a Deus, e por certo que as riquezas tinham tomado conta do coração dele, ele não tinha mais tempo para Deus. Agora ele está no inferno, e nesse local as orações não são atendidas. Você tem algo para pedir para Deus? Você tem algo para confessar para Deus? Tem algum pecado que você se lamenta e quer dizer isso para Deus? Eu quero fazer algumas declarações para você. Se você tem que fazer isso, faça logo. Peça perdão pelos seus pecados a Deus. Se você quer declarar o seu amor a Deus, faça isso logo. Não espere morrer e chegar no inferno para depois declarar amor a Deus. Se você, de alguma forma, tem interesse de falar com Deus, não se esqueça de duas coisas. Primeiro, quem você é e quem eu sou. Nós somos humanos, nós somos míseros pecadores. E também não se esqueça quem Deus é. Ele é o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que vive eternamente e que em breve voltará para nos buscar. Em Isaías 55, 6, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Agora, Deus está perto, você pode orar a ele e ele pode decidir se vai ou não atender a sua oração de conformidade com a soberania dele, mas você tem a oportunidade de saber que se ele quiser, ele pode fazer isso, porque está dentro do propósito eterno dele, de que todas as orações que são feitas na terra podem ser respondidas sim. É importante também nós nos lembrarmos da palavra do Senhor Jesus, que disse assim, que chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, João 4:23. Então, priorize e busque a Deus de todo o seu coração. Seja grato pelo privilégio de ouvir a verdade que liberta. Não caia na mentira de que após a morte as suas orações ou as orações de outras pessoas em seu favor serão atendidas, de que orações e rezas, de que campanhas e terços irão mudar o seu destino eterno. Isso não é verdade, guarde bem isso no seu coração. A Bíblia é muito clara sobre isso.
aprenda com a experiência desse rico, contada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Busque a Jesus enquanto é possível, mas se mesmo assim você decidir não ouvir a Deus, lembre-se de Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Esta foi uma oração que Deus não atendeu do ponto de vista positivo, a água não foi dada, o clamor não foi atendido, a resposta para aqueles que não creem em Deus e que não creem no Evangelho, na eternidade será sempre a mesma. Não. Que o Senhor abençoe a sua vida rica e abundantemente e que você tenha um coração dócil e que você reconheça a necessidade de buscar a Deus enquanto Ele pode ser achado, que você possa confessar a Deus os seus pecados e receber dele o perdão pela graça e misericórdia de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, muito obrigado pelo teu amor, graça e misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias são vistas na pessoa de Jesus Cristo, quando ele derramou o seu sangue no Calvário e morreu para nos dar a oportunidade da salvação pela graça através da fé nele. Muito obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias são representadas na pessoa de Cristo. E aquele que tem a Cristo tem as tuas misericórdias, aquele que não tem a Cristo não receberá misericórdia alguma. Eu peço em favor das pessoas que estão ouvindo essa mensagem, para que o Senhor, através do teu Santo Espírito, as ajude a entender, convencendo-as do pecado, da justiça e do juízo, e ajudando-as a entender que a tua palavra é a verdade e que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Muito obrigado pelo teu amor, obrigado por implantar fé nos nossos corações e, através do Espírito Santo, nos tornar novas criaturas, a quem nós podemos, ó Deus, dizer: Pai, muito obrigado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, que Ele te abençoe rica e abundantemente e te livre de todo e qualquer tipo de mal. Amém.